bem-vindo a mais um Vida e Missão. Que bom encontrar com você por aqui para essa conversa a respeito do relacionamento, do casamento. O nosso último material foi a respeito da origem do casamento, do relacionamento, de como Deus na sua criação planejou a junção de dois seres humanos para se complementarem e viverem juntos. E eu terminei com uma pergunta naquele vídeo. Por que então tantos problemas? Por que os conflitos e tantas dificuldades dessa vida de unidade que a gente vê aparecendo no texto da criação? A minha proposta de leitura bíblica para você é que você perceba que todos esses problemas de divisão, conflitos, dificuldades de compreensão um do outro nascem no final das contas do mesmo lugar. Fica por aqui que você vai entender um pouquinho melhor o que eu quero dizer sobre isso. Nós percebemos que uma nota da criação de Deus na nossa leitura do texto bíblico da última semana foi como havia ali perfeição. Tudo parece muito bem ajustado, equilibrado, na perfeita ordem conforme o Criador o desejou. O texto bíblico vai relatar a mesma coisa quando diz, por exemplo, em Gênesis 1:31 assim: Então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. O relato de Gênesis vai contar que após Deus ter concluído a sua criação, ele a observa e diz que ela atinge a sua medida. Ele diz então, tudo é muito bom. Essa referência é muito abrangente, Deus está falando sobre tudo aquilo que havia feito. No centro dessa criação também fala a respeito do ser humano. Homem e mulher os criou, a imagem e semelhança de Deus os criou. Gênesis 1, 26 e 27. O homem, na sua solidão de Gênesis 2, 18, agora tem para si uma companheira que o completa de maneira perfeita, uma relação de plena unidade. E sobre isso Deus também está dizendo que é muito bom. Atinge a sua medida de perfeição, de cuidado. Aqui nós conseguimos perceber que Deus, após a criação ter sido concluída, observa tudo e diz que as relações humanas, a criação, o funcionamento do mundo, tudo é como Ele desejou que fosse. Uma expressão muito importante nesse começo do texto da criação está em Gênesis 2, 23. O texto bíblico diz assim: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. A abertura desse trecho bíblico diz esta sim. É uma expressão de emoção. Adão está dizendo, depois de ter observado a criação de Deus, as plantas com seus lugares naturais crescendo, os animais com seus pares, e não encontrando nada que fosse igual a ele ou que o completasse, mas agora pela primeira vez ele encontra aquela que era com ele a unidade perfeita. Então nós vemos a sua expressão dizendo, esta sim é aquela que eu aguardava, que eu esperava. Esta sim é aquela que Deus preparou para mim. Nós vemos uma expressão então de entusiasmo, de emoção, de Adão compreendendo que ali estava aquela que seria com ele unidade perfeita. Esta sim. Depois disso Adão começa a falar em poesia. Ele usa aí um recurso do hebraico chamado paralelismo. Essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele literalmente está dizendo, essa é igual a mim, como eu, da mesma essência, me completa, é perfeitamente o que eu sou. E na sua expressão também está dizendo, eu sou parte dela. E ela é parte de mim. Somos um, osso do meu osso, carne da minha carne, é o que o texto bíblico contou. Ela será chamada Isha, porque do Ish foi tirado. A expressão hebraica aqui faz um jogo de palavras. Ish é o termo hebraico para homem, Isha se tornou o termo hebraico para mulher. A proposta desse final do versículo não é qualificação, como se dissesse um vem primeiro e o outro vem segundo. A ideia do texto bíblico é dizer que ali estava uma igual, completa, perfeita. Novamente, o tema central do versículo traz a ideia de unidade. O livro de Gênesis, apesar de diversas vezes distorcido, não é um tratado científico. Ele é um livro teológico e começa com uma expressão de fé. Gênesis 1, versículo 1, abre o texto dizendo assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra. O livro abre com uma premissa. Antes de Deus, nada existia e tudo vem da sua vontade. Tudo que os nossos olhos veem, a realidade que tocamos, sentimos, vemos, vem de um Criador que primeiro a desejou. A vida em si, na sua forma essencial, vem da sua vontade para o texto bíblico. De maneira que nada que vemos nesse mundo, desde o seu início, existe por si mesmo, mas depende daquele que é a origem de toda a vida para existir. Tudo deriva a sua perfeição e existência daquele que é perfeito e autoexistente, o Eu Sou, o Deus que criou todas as coisas. No meio dessa criação, aqueles que eram sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Assim os animais e tudo que existia no mundo se submetia ao homem e à mulher por causa da sua imagem e semelhança de Deus, reconhecendo neles a divindade que Deus o expressou comunicando atributos que Ele mesmo, o Criador do mundo, desejou que homem e mulher os tivessem.
Esse retrato muda de figura quando em Gênesis 3 nós entramos na história da queda. Gênesis 1 e 2 é a expressão do homem conectado de maneira perfeita ao seu Criador, à sua esposa no relacionamento, à criação que se submete a ele por causa da imagem de Deus presente nele na criação. Mas em Gênesis 3 há uma mudança de corrupção e as coisas se desequilibram e não são mais como eram antes. O homem não entendeu a premissa que no princípio criou Deus os céus e a terra e que toda a vida dependia dele. Ele é o Deus perfeito, de qual todas as coisas se originam. A proposta que ecoa no coração desse homem nós encontramos em Gênesis 3, versos 4 e 5, que dizem assim: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comedes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. E vocês serão como Deus. Isso é que ecoou no coração do homem no seu desejo de autonomia, de viver debaixo da sua lei e desconsiderar o Criador. O homem não estava satisfeito em ser imagem e semelhança do seu Criador, mas queria ele mesmo ser o Criador. Então ele desobedece, vira as costas ao seu Criador e o mundo se corrompe. O homem se perde de si mesmo, não sabendo mais o seu propósito nesse mundo, o que o definia para viver. A sua relação com o Criador é estremecida, de maneira que antes aquele que caminhava com ele na viração do dia, agora o causa medo. Após Gênesis 3, o Senhor vem ao jardim e o homem se esconde. A criação que antes a ele se submetia de maneira espontânea por causa da sua imagem do Criador, imagem e semelhança de Deus presente na sua humanidade. Agora, na expressão da sua corrupção, o texto bíblico diz: do suor do teu rosto comerás, e essa terra vai lhe causar abrolhos. E principalmente o foco dessa nossa conversa, o seu relacionamento com a sua esposa, com o outro, se perde e se corrompe. Algo se rompeu aqui. O texto de Gênesis 3, versículo número 12 diz assim: Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da ave, e eu comi. Se nos capítulos de Gênesis 1 e 2 nós encontramos a ideia da unidade, aqui nós começamos a ver o rompimento e distanciamento entre homem e mulher. Em Gênesis 1 e 2, Adão, dando conta-se da mulher que o Senhor o preparara, aquela que o completaria de maneira perfeita, expressa então: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Eu sou parte dela, ela é parte de mim, nós somos um. Porém agora, após o pecado, a sua expressão é dizer: essa é a mulher que tu me deste. Vemos então a primeira origem da separação, dessa unidade perfeita. A compreensão e entendimento a respeito do outro agora se perdeu. O homem passa a compreender cada vez menos o relacionamento com aquele que é igual a si e passa a observar de maneira mais aguda o seu próprio ego, acreditando ser ele a expressão daquele que é o próprio Deus. E como Deus vocês serão, esse eco continua presente. Aqui nasce disputa, contradição, incompreensão, briga, discórdia, divisão. É nesse mundo que todos nós nascemos e é nesse mundo que nascem os nossos casamentos. Paulo, no Novo Testamento, na sua carta aos Romanos, capítulo 5, verso 12, diz assim: Quando Adão pecou, o pecado transmitiu-se a toda a raça humana e trouxe, como consequência, a morte a todos, e todos foram contados como pecadores. Os nossos casamentos e relacionamentos estão debaixo dessa mesma ordem. Não compreendemos uns aos outros. Vivemos observando muito mais o nosso interior, os nossos próprios desejos, e muito menos os desejos, sonhos, projetos dos nossos parceiros ou parceiras. A pergunta é: o que altera esse estado? O que faz com que nosso casamento não permaneça debaixo dessa ordem de pecado e de corrupção, mas o transforme na possibilidade dessa unidade linda que nós vemos em Gênesis 1 e 2? Essa é a nossa próxima conversa. Eu espero você aqui para falarmos um pouco a respeito do que muda tudo e faz toda a diferença para a restauração e transformação da vida conjunta.